Bom dia a todos. Meu nome é Rafael Nácia, para os que não me conhecem. É um prazer estar com vocês aí abrindo essa manhã. E a proposta é a gente fazer uma provocação, né? A gente está aqui no evento falando sobre cultura digital e os CIOs. E o que tem a ver aí blockchain, ecossistemas com isso? O que eu quero pegar de gancho para a gente explorar esse tema que eu acho que pode ser muito rico para essas duas provocações. Primeiro, quando a gente fala de cultura, cultura é o conjunto de conhecimentos, de comportamentos que um grupo compartilha em comum, né? Então, quando a gente fala de CIOs, a gente tem uma série de conhecimentos, práticas que esse grupo tem como cultura. E quando a gente fala de cultura digital, a gente está falando exatamente da revolução que a tecnologia pode trazer para esses grupos, né? Como é que grupos como CIOs ou as pessoas podem mudar os seus comportamentos a partir de todo o impacto dessas novas tecnologias. E aí, para explorar isso com mais profundidade, eu escolhi falar de uma mudança de comportamento que vai afetar consumidores e, sem dúvida nenhuma, heads de inovação, CIOs, líderes aí em suas organizações, que é a questão do olhar para ecossistemas. E não só isso, como eu falei no início, essa mudança ela vem sendo acelerada pela tecnologia. Então, falar de ecossistema não somente da mudança de paradigma desses ecossistemas, mas também como a aceleração que essa mudança está acontecendo a partir dessa tecnologia de blockchain. Então, eu vou explorar isso para que a gente possa compreender como usar isso a favor da construção desse futuro. Então, em primeiro lugar, a gente está no mundo, acho que todo mundo tem uma brincadeira que tem ganhado popularidade, né? A gente está no mundo VUCA, né? Volátil, incerto, complexo, ambíguo, de muitas mudanças. E eu gosto muito desse gráfico porque ele ilustra 3 grandes ondas de transformação drivadas pela tecnologia que estão acontecendo no mundo dos negócios. A primeira, acho que a gente viveu uma onda das empresas se organizando para entregar o valor focado no que ela sabe fazer de melhor ao consumidor. Seja ele um consumidor corporativo, seja ele um consumidor final. Mas qual era o drive? Como é que eu vou fortalecer minha cadeia de fornecimento? Como é que eu vou fazer as melhores parcerias para que eu consiga exercer o meu core business de forma diferenciada? E esse era o modelo. Como a tecnologia pode gerar essa integração, como a tecnologia pode fazer essa orquestração da melhor forma. A segunda grande onda, que eu diria que é uma onda que a gente está vivendo ainda com muita intensidade, é o olhar de plataformas. Como é que as plataformas podem ser o novo modelo, onde a tecnologia vai drivar essas mudanças a partir não mais do momento em que eu sou o dono do core do meu negócio, mas eu sou um grande orquestrador, ainda mantendo o controle a partir do uso da tecnologia. E aí exemplos não faltam, né? A gente tem empresas hoje oferecendo transporte sem ter um carro, empresas oferecendo hospedagem sem ter um hotel. Por quê? Porque ela tem a plataforma, a capacidade de oferecer isso ao consumidor, oferecer isso ao cliente final, orquestrando todas essas parcerias que estão ali embaixo. Mas eu chamo a atenção para um ponto, é que o controle ainda está muito centrado naquela organização. Como era no modelo anterior de cadeia de valor, em que eu detenho o poder daquele negócio, daquele core business que eu estou entregando, aqui eu não sou mais o provedor daquele núcleo do meu negócio, mas eu consigo controlar a experiência que eu estou entregando para o meu consumidor final. Eu ainda tenho um grau de controle sobre tudo que está acontecendo muito grande. E a tecnologia permitiu manter esse grau de controle, ampliando essa fronteira de interação com muito mais empresas do que eu tinha antes, que eram só meus fornecedores ali escondidos, e hoje eu tenho o meu parceiro no meu site, lá no meu marketplace, entregando o produto, se relacionando com o cliente final, mas todo o controle daquela experiência ainda está centrado na organização. A tecnologia viabilizou essa mudança de modelos. E eu diria que não é uma onda, eu fiz aqui sem muito cunho acadêmico, uma representação, a gente está nesse momento ainda, está ainda na ascensão talvez do modelo de plataforma. Vendo, por exemplo, plataformas de plataformas. Quem já teve a experiência de usar o WeChat, por exemplo, ele não é só um comunicador, ele na verdade é uma plataforma que coloca outras plataformas. Você compra produtos do Alibaba dentro do WeChat. Então é um modelo que ainda está em ascensão dessa construção, através do modelo de plataformas, do domínio e do controle, para entregar esses resultados, para entregar esses serviços para o consumidor final, gerando as melhores experiências. Mas a grande onda que a gente ainda está aqui, como bom carioca, ainda está vendo ali a corrente puxar para formar a onda, e essa onda talvez venha de forma muito acelerada, muito intensa, é o que eu classifico como modelo de ecossistemas distribuídos. Por quê? Qual é a mudança de paradigma que vai acontecer muito forte com a vinda das tecnologias que vão permitir distribuir mais o poder sobre a operação desses produtos e serviços para entregar valor ao consumidor? A gente está diante do modelo em que o poder não vai estar mais centralizado. A tecnologia ela vai garantir, na verdade, ao contrário do que as plataformas garantem hoje, que é uma centralização de controle para as organizações que estão oferecendo serviço, elas vão permitir o desenvolvimento de novos modelos de negócio, onde eu vou operar de forma mais orgânica naquele ecossistema, de forma mais harmônica. E eu vou ter que exercer, para conseguir garantir meus interesses, não mais o poder pelo controle daquelas plataformas, mas mais a minha capacidade de influência.
Eu vou ter que jogar esse jogo, onde eu tenho competidores na mesa, onde eu tenho parceiros na mesa, e eu vou ter que não influenciar eles através do poder, fazendo que eles façam o que eu quero que eles façam, mas criando um ambiente em que a minha influência é capaz de drivar aquele futuro para onde eu quero levá-lo, trazendo, obviamente, resultados de negócio, que é o mais interessante. E aí, dentro dessa perspectiva, eu queria desenvolver um pouquinho mais com vocês como é que é essa mudança, e o que está acontecendo de mudança hoje, ainda no início aqui da formação dessa onda, mas que talvez seja uma tsunami daqui a pouco em termos da forma como os novos modelos de negócio vão ser entregues a partir do uso da tecnologia para viabilizar esse tipo de orquestração, onde eu vou jogar o jogo e vou estar ali com o poder distribuindo, usando a minha influência para levar o futuro, para construir esse futuro. E uma palavra-chave para a gente compreender como é que esse futuro está sendo desenhado é essa brincadeira ali na junção da palavra cooperação com a palavra competição. A gente está diante de um mundo em que eu vou ter que ser capaz de trabalhar junto com o meu competidor para alcançar os meus objetivos. E aí fica muito dentro do tema que a gente está querendo explorar hoje, né? Que mudança cultural para quem está ali sentado, liderando uma organização, para quem está ali construindo, definindo o futuro tecnológico de cada uma das empresas, ou até orquestrando essas mudanças de inovação, transformando a cultura da organização. Então, em primeiro lugar, uma mudança cultural. A gente, para introduzir esses novos modelos e usar a tecnologia para acelerar a entrega desses resultados, a gente está falando de mudar. Imagina, a gente tem que sentar na mesa, competidores, para conseguir desenhar esse futuro juntos. Então, só isso já dá o tamanho do problema para a construção desse futuro. Não é simples. É uma mudança de paradigma. Em primeiro lugar, uma mudança de cultura. Temos que mudar os nossos comportamentos. Temos que adquirir novas ferramentas para saber trabalhar nesse modelo de competição. E óbvio que a gente não vai fazer isso também sem usar o poder da tecnologia para acelerar esses resultados. Como eu coloquei antes, a tecnologia é o acelerador. E que tecnologia vem com a principal proposta de distribuição de poder. Eu consegui colocar diferentes empresas, diferentes pessoas, para que elas possam, orquestrados pela tecnologia, distribuir o poder e tentar chegar a algum consenso, e aí o consenso ele tem a influência, né? Chegar numa definição que a maioria entenda que é o melhor para aquele grupo, para construir esse futuro. Essa tecnologia é a tecnologia de blockchain, que tem na sua essência exatamente tirar aquela figura central, detentora do poder, e através de regras bem definidas, invioláveis, imutáveis, construir essas decisões a partir do consenso de empresas, de organizações, de pessoas. Então, estamos diante de uma mudança cultural, aprender a trabalhar com nossos competidores, estamos diante de uma dificuldade muito grande para a construção desse futuro, mas temos ali uma provocação dessa tecnologia que tem ano a ano ganhando espaço nas organizações e em diferentes indústrias. Era muito comum a gente ver no início, a gente falava muito de mercado financeiro, por causa do Bitcoin, das criptomoedas. Sem dúvida, é um mercado ainda que está liderando e sendo muito impactado por todas as transformações e o potencial dessa tecnologia, mas não é o único. Eu trago uma pesquisa aqui do Instituto Gartner para a gente ver com muita clareza, só em um ano, como é que mudou o apetite para desenvolver projetos, adotar projetos, seja em nível ainda de planejamento, de entrega, usando a tecnologia de blockchain. A gente teve, por exemplo, ali de 55% para 77% nesse mercado ainda mais avançado, que é o mercado financeiro, mas transporte, seguros, mídia, serviços, manufatura, saúde, governo, varejo, não faltam indústrias que estão ano a ano crescendo e olhando com mais cuidado para essa tecnologia, e com o crescimento daquela onda, eu acho que cada vez mais ela vai ganhar força. Como a gente está no início da onda, é natural que as tecnologias ainda precisam ser experimentadas, que elas tenham que ser melhor conhecidas, que entendimentos equivocados possam acontecer, experiências frustradas venham a ocorrer. Isso tudo faz parte do processo de inovação. Inovar é realmente cavalgar essa incerteza para que a gente possa compreender o potencial desses resultados para chegar no valor para o nosso negócio. E aí eu trago exemplos de como essa visão de competição ela está presente nessa tecnologia desde o início. Então aqui uma ilustração é uma tecnologia que chama Corda, uma das plataformas aí de DLT, de registros distribuídos na essência aí do blockchain, e ela já nasceu com essa ideia de competição. Vários bancos e empresas do mercado financeiro se juntaram, inicialmente 42, hoje mais do que 300, para falar o seguinte: poxa, eu vou bancar o desenvolvimento dessa tecnologia sozinho? Como é que essa tecnologia vai se desenvolver de forma ideal? Como é que eu vou colocar
essa tecnologia de forma confiável para que esses competidores sentem na mesa e topem definir regras que não vão ser mais pautados pela sua capacidade financeira de impor sua vontade, mas sim pela sua capacidade de influência desse ecossistema para drivar o desenvolvimento dessa tecnologia e o desenvolvimento dos negócios que vão se amparar nessa tecnologia. Então eu trago esse exemplo não pela tecnologia em si, apesar de ser uma tecnologia relevante hoje no mercado, mas pela essência da própria criação dessa tecnologia acontecer através de um consórcio, hoje envolvendo mais de 300 empresas do mercado financeiro, de seguro e outras, que estão hoje definindo como é que essa operação desse ecossistema vai ser orquestrado por essa tecnologia. E aí, para não parar num único exemplo, eu trago aqui em 4 diferentes verticais de negócio, esse mesmo conceito. A gente vê ali o mercado segurador e ressegurador se unindo, gerando um consórcio chamado B3I, onde eles estão buscando adotar uma plataforma de blockchain para orquestrar essa troca de dados, orquestrar essa definição de regras automatizadas. Para quê? Para entregar valor, ganhando eficiência e entregando uma melhor experiência para o seu usuário final. Então a tecnologia é um acelerador dessa mudança cultural de conseguir trabalhar de fato no modelo de competição. E aí, só para não deixar citar outros exemplos aqui, a gente tem, por exemplo, uma outra rede, o WeTrade, para negociações na área de serviços financeiros, negociações de commodity, negociações de petróleo e gás. E é interessante ver que são diferentes indústrias, inclusive dentro das associações. Você tem ali consórcios desenvolvidos por empresas de óleo e gás, com empresas, com bancos, com mercado financeiro. A gente está rompendo essas fronteiras e criando esses ecossistemas mais presentes, mais abrangentes em termos de setores. A lógica está cada vez mais complicada, né? Você não precisa olhar só o seu competidor, mas você tem entrantes aí de outras áreas participando daquele negócio, roubando a fatia de mercado, e se eu não conseguir orquestrar, exercer influência e aprender a lidar com essa mudança cultural de trabalhar em competição, talvez eu fique prejudicado nesse novo jogo. Eu tenho que aprender a jogar esse jogo. E para citar um exemplo concreto aqui, bem regional aqui do Rio de Janeiro, que a gente está envolvido trabalhando, eu citei a rede B3I de resseguradoras e seguradoras, e cito o exemplo do IB. O IB é a maior resseguradora da América Latina, presente aqui no Rio de Janeiro, ali na Marshall Câmara, e hoje ele entende o seguinte: eu preciso exercer minha capacidade de orquestrar, de influenciar esse mercado segurador para trocar informações entre ele para gerar um mercado mais sólido. E aí ele está propondo, que chama Horus, esse projeto, uma rede colaborativa de subscrição. Hoje, quando eu for avaliar o risco, será que a melhor forma de eu avaliar um risco que eu estou absorvendo é simplesmente perguntar para aquela pessoa, no caso seguro de vida, ou para aquela empresa o que ele acha? Não é. Eu tenho muito mais informação sobre isso. Como é que eu consigo trocar informação? Trocar informação, inclusive, de competidores. Se um competidor avaliou um risco de uma pessoa, por que não poder olhar para aquele risco, se eu estou tendo que subscrever como uma outra empresa de seguro, para avaliar e chegar aos melhores resultados, tomar as melhores decisões. Não para negar um risco, mas para precificar melhor, entender como proteger aquela vida e entregar o resultado que é a premissa do seguro. Se acontecer alguma coisa, eu vou conseguir cobrir aquilo. Porque é muito desagradável, imagina. Pô, eu fiz um seguro, gastei um dinheiro, e quando eu vou receber, eu descubro que eu preenchi um campo errado e não posso receber porque aquela informação não estava aderente à minha prática. Se eu puder ter uma avaliação mais completa, eu estou garantindo um melhor resultado de negócio para essas empresas, que competem, em certo modo, mas têm interesse em colaborar nesse contexto, ao mesmo tempo que eu estou entregando mais valor para aquele cliente final, uma melhor experiência, para que ele possa estar protegido a partir do seguro. Outro exemplo também bastante emblemático que a gente tem atuado e presente aqui no Rio de Janeiro é o mercado de óleo e gás. A gente está numa mudança de paradigma sobre a forma de operar do mercado de óleo e gás. Antigamente, as empresas eram muito isoladas, seus investimentos, adquiriam em leilão e operavam de forma isolada. Hoje, o próprio regulamento da exploração desses novos campos, principalmente olhando para o pré-sal, eles têm a premissa de você trabalhar em consórcio. Você tem que operar esses campos a partir de uma empresa líder, uma operadora, mas com investimento conjunto e com resultado conjunto a partir de diversas empresas. E aí, para dar um exemplo, o campo de Libra, a gente tem Petrobras, Shell, Total, Sinopec, Sinop, empresas que, em geral, competem no dia a dia pelo resultado de negócio, mas que sabem que para aquele empreendimento, para o desenvolvimento daquela bacia, é necessário trabalhar em conjunto. Trabalhar em conjunto, virando a chave, achando que no dia seguinte o meu competidor não está mais interessado em me destruir. Óbvio que não. São empresas competidoras. Elas têm objetivos conflitantes de negócio. Mas naquela operação, vale a pena estabelecer regras justas para que o resultado possa ser positivo para as duas empresas. Mas como fazer isso só na base dos acordos, só na base da confiança? É muito complexo. Aí entra, cada vez mais, como eu tenho reforçado muito nessa apresentação, o poder acelerador da tecnologia de blockchain.
ajudando a estabelecer esses acordos e fazendo esses acordos se cumprir, entregando o resultado de negócio que foi negociado, que foi orquestrado a partir da influência desses players para que vale a pena operar em conjunto. E esse é um cenário que a gente tem trabalhado muito, como ajudar a indústria de petróleo, uma indústria com investimentos extremamente elevados, extremamente complexa, a conseguir operar nesse regime de competição com o melhor resultado para cada uma das empresas envolvidas. Então são desafios que eu queria motivar, que estão drivando essa mudança cultural nas organizações e que vai elevar aquela onda, esse tsunami que está vindo ali para nos atropelar. E aí, para não ficar, falei de Libra, agora eu vou falar de outra Libra, Libra Moeda, para não deixar de drivar uma experiência também internacional, falei de duas aqui locais aqui no Rio de Janeiro, queria compartilhar um pouquinho dessa visão de ecossistema que foi desenvolvida pelo próprio Facebook, uma empresa dominante aí no mercado de redes sociais, WhatsApp, Instagram, próprio Facebook, que entendeu que eu preciso criar um ecossistema digital para poder entregar uma série de experiências melhores para o meu consumidor. Talvez até usando a musculatura desse ecossistema criado para enfrentar outras indústrias gigantescas. Um grande autor nessa área de blockchain fala que Libra é o Silicon Valley enfrentando agora a indústria financeira, indo contra os bancos, porque eu vou desintermediar o processo bancário para pequenas transações, microtransações que vão acontecer nessas redes sociais. E para isso acontecer, esse esquemático é interessante porque ele deixa bem claro. Primeiro, você tem um consórcio ali por trás com bilhões de empresas, bilhões, exagero meu, né? Mas com dezenas de empresas do mercado, não só de tecnologia, mas como de outros mercados. Citando alguns exemplos rápidos, Spotify, eBay, Master, uma série de empresas que estão juntas, que competem em determinada leitura. O Master está perdendo o mercado ao entrar numa iniciativa como essa. Mas é interessante porque ele sabe o seguinte, se eu não fizer, alguém vai fazer. Eu preciso aprender a trabalhar nesse mercado, nessa forma de competição, para que esses resultados aconteçam. E criando uma série de mecanismos. Eu vou trabalhar em conjunto com a própria indústria que eu quero ofender. Então, aqui um outro exemplo, a ideia de Libra é criar um cenário de uma moeda estável. Eu não quero fazer uma moeda volátil como outras criptomoedas, eu quero gerar uma moeda estável, porque eu quero trabalhar esses micropagamentos, que a variação seria muito impactante. Então, eu vou trabalhar em cooperação com diferentes indústrias financeiras para garantir o que a gente chama de stablecoin, essa estabilidade da moeda, uma moeda atrelada é uma moeda fiduciária. Então, eu preciso trabalhar com a forma tradicional de hedge, né, títulos públicos, fundos, para conseguir garantir essa equiparidade para estabilizar essa moeda. E mais que isso, eu preciso orquestrar as mudanças dessa plataforma para que toda a confiança dessa rede que está ali envolvida de parceiros possa evoluir a tecnologia, que vai permitir programar contratos para definir regras mais rápidas, mais eficientes para que esses serviços sejam prestados, que vai permitir pessoas hoje desbancarizadas transacionar essas moedas. Então, mais do que fazer apologia sobre essa ideia, talvez não seja a ideia que vai para frente por N questões, mas o trabalhar em ecossistema, desenvolver essas parcerias, ele é fundamental para a construção desse futuro e que vai ser a próxima tsunami que vai entrar no mundo dos negócios e, como a gente teve essa revolução das plataformas, trazer a revolução desses ecossistemas distribuídos. E aí eu deixo para vocês algumas provocações. Primeiro, dentro da ideia do ECOA, de ecoar conhecimento, a gente tem uma série de cursos gratuitos, introduzindo a tecnologia de blockchain, falando sobre contratos inteligentes. Então, deixo um convite para vocês, se vocês não seguiram ainda os canais do ECOA, todos esses conteúdos estão lá disponíveis. Acessem. Acho que o primeiro passo é conhecer, né? A gente entrar e tentar trabalhar com uma tecnologia em que a gente não tem um entendimento claro, normalmente isso não dá um bom resultado. Então, o primeiro passo, sem dúvida, é conhecer. E o segundo é o convite a experimentar. Ninguém está falando aqui para acabar com o modelo de plataforma e entrar no modelo de ecossistema distribuído. A gente está falando que é preciso. Enquanto a gente está ali, a onda puxando, a maré puxando e formando esse tsunami, a gente experimentar, conhecer, entender onde estão as oportunidades para o nosso modelo de negócio, ou onde estão as oportunidades de reler o nosso modelo de negócio. Esse é o grande convite. A gente perceber que a gente está começando a vir uma construção de ecossistemas mais distribuídos, que a gente tem uma tecnologia que pode ser um alicerce de aceleração dessas mudanças e que a gente vá experimentar para, nesse processo de experimentação, encontre oportunidade de gerar resultado. Ou aprenda quais são os caminhos que não vão trazer os melhores resultados. Então, se eu puder deixar um grande convite vamos olhar para essa mudança cultural de ecossistemas distribuídos e vamos perceber essa tecnologia, porque ela pode gerar muitas oportunidades em diferentes indústrias. Então, eu queria agradecer, obrigado ao tempo de vocês, espero que vocês tenham aproveitado, um ótimo evento para todos.